Voltando então à nossa segunda parte, vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa história que nós estamos contando a respeito dos veículos elétricos. Então vocês estavam curiosos, né? Por que depois do pessoal pisar, maltratar, mostrar por A mais B que o veículo elétrico ele não era viável, por que ele continuou nos assombrando? E aí eu comecei a mostrar para vocês alguns dos problemas que surgiram em termos financeiros, que foi a crise do petróleo, mas também em termos de poluição. O problema da poluição ele foi facilmente contornado com o uso de catalisadores e também removendo o chumbo do combustível. Isso eu diria que foi uma das primeiras coisas que o pessoal resolveu adotar, já que existia um grande mercado agora consolidado, principalmente na cadeia de fornecimento energético de óleo, de gasolina, de diesel, do que a gente teria, por exemplo, numa cadeia de fornecimento de veículos elétricos. Então houve uma movimentação política. A primeira movimentação política que se tem relatos foi em 1990, onde surgiu na Califórnia um órgão responsável por monitorar a qualidade do ar no estado. Ele se chamava a California Air Resource Board, que era o CARB. Nesse conselho foi definida a cota de veículos para zero emissões, ou seja, o veículo que não emite nada, o veículo elétrico, que é o ZEV, Zero Emission Vehicle. Em 1998, a expectativa era que se tivesse circulando cerca de 2% dos veículos zero emissão. Já em 2001, 5%, em 2003, 10%. E ainda existia um bônus. Cada veículo que fosse vendido recebia $5.000 como incentivo governamental para que os veículos pudessem entrar em operação. Então nós percebemos agora uma atividade estatal a favor dos veículos elétricos para forçar a sua inserção e justamente para reduzir a quantidade de veículos a combustão circulando. Então existiu aí nessa época uma força política muito grande entre as companhias de petróleo e outras montadoras. O reflexo disso foi em 1996, quando a CARB foi obrigada a adiar o seu cronograma. Então a expectativa era ter em 98 já alguns carros elétricos circulando e ela foi obrigada a modificar isso de forma a atender essa pressão política dessas grandes distribuidoras. Já em 1993, o governo Clinton ele investiu 1 bilhão para que fossem produzidos 3 protótipos híbridos e olha que legal. Esses protótipos eles foram construídos e eles conseguiam percorrer 40 km por litro, mas eles nunca chegaram à linha de produção. Quando o pessoal comenta hoje da guerra das petroleiras, força política, isso aconteceu muito forte ativamente nessa época. O pessoal tinha sim uma influência muito forte no governo e o reflexo disso foi exatamente uma queda de braço entre as iniciativas do governo a favor da despopularização do veículo elétrico. Mas o que é mais interessante é a gente observar esse gráfico, onde ele mostra a quantidade de petróleo importado e petróleo produzido nos Estados Unidos. Aqui está colocado em 10 elevado a 3 barris de petróleo. E a gente percebe que houve um déficit na balança comercial norte-americana, ou seja, os Estados Unidos precisava importar mais óleo do que ele conseguia produzir. Isso fez com que o Estado norte-americano fizesse um investimento militar para garantir a segurança nas instalações e na rota do petróleo. 70 bilhões de dólares foram investidos nas forças militares no Golfo Pérsico para garantir que o óleo que lá fosse produzido pudesse chegar aos Estados Unidos. Não é muito difícil perceber que os Estados Unidos já tinha percebido que ele estava dependente do mercado internacional. O investimento em termo militar foi para tentar garantir a sua soberania e garantir que o óleo diesel chegasse. Então a gente começa a perceber agora que a discussão ela deixa de ser em termos ambientais e tem um impacto político muito severo. Se um país ele não é soberano na sua própria energia, isso impacta não só em termos de transporte, mas na sua economia e na sua capacidade, incluindo militar. Isso é um problema crítico a ser vencido. Pode ser, não encontrei nenhum relato oficial a respeito disso, que o investimento governamental a favor dos veículos elétricos, eles também estejam muito, ou a sua grande maioria, relacionados à sua preservação da soberania, a sua capacidade de conseguir operar em função ou independente do mercado internacional do que a gente tem relato. Mas, por favor, entendo que essa é uma análise do professor.
Então, voltando ao que nos tange, qual que é de fato o valor do carro elétrico? Em termos de manutenção, nós temos, por exemplo, o Chevrolet Bolt, que tem cerca de 24 partes móveis, contra o Golf, que tem cerca de 149 partes móveis. Não é difícil chegar à conclusão de qual desses dois veículos é mais fácil da manutenção, ou melhor, será que precisa da manutenção? Uma vez eu vi um relato de um dono de um Tesla falando que ele tinha o motor a combustão, um veículo a combustão e um Tesla. E que ele já havia levado a concessionária para fazer as manutenções preventivas 5 vezes. E que o Tesla ainda não tinha chegado o momento de fazer as devidas trocas de óleo. Porém, o veículo elétrico hoje ele é muito caro. Grande parte disso está em função das baterias. As baterias ainda representam uma grande parte do valor do veículo hoje. Já o veículo a combustão, ele é bem mais barato. Você não precisa comprar o armazenador. O armazenador você abastece no posto de gasolina. Já a relação autonomia por custo, se a gente for comparar quanto que a gente paga para andar o quilômetro em termos de gasolina e em termos de quilowatt-hora, o quilowatt-hora ele é muito mais barato. Então compensa muito mais ter um veículo elétrico hoje do que você ter um motor a combustão. O problema é que essa diferença só se torna tangível se você é uma pessoa que circula muito, que anda muito. Se você é um motorista que vai do trabalho para casa, você não consegue pagar o seu veículo elétrico num tempo razoável de vida do veículo. E por fim, o conceito do elétrico ele é muito intrigante, ele é novidade, ele traz um gostinho de tecnologia para as pessoas. E isso, querendo ou não, chama a atenção. Por esse motivo, nós podemos fazer uma comparação do Tesla, uma empresa fundada em 2003, esse valor eu obtive em 2019, a empresa valia 60 bilhões, e já a GM, fundada em 1908, valia 51,46 bilhões. Pessoal, durante a edição desse vídeo, eu não consegui, fiz uma busca recente do valor de mercado da Tesla e da GM e eu realmente assustei com os valores. A Tesla valendo 830 bilhões, enquanto a GM continuou desvalorizando até chegar a 29 bilhões. A Ferrari já até passou a GM. Isso é importante a gente perceber que uma referência que eu tinha de um ano atrás, nós estamos no início de 2021, essa apresentação ela foi montada no final de 2019, como que ela mudou completamente junto dessa percepção que nós estamos construindo a respeito da propulsão elétrica. Por que uma empresa tão nova consegue valer mais do que uma empresa que tem anos e anos e anos de fabricação e experiência no mercado de veículos? Vocês não devem se lembrar, mas vocês já ouviram essa história. Hoje em dia todo mundo usa, todo mundo tem, todo mundo gosta de um tablet. Seria um smartphone com uma tela um pouco maior que nos adiciona algumas capacidades que talvez nós não consigamos desenvolver num smartphone, mas ao mesmo tempo é mais prático do que seria um computador. Em 1968 foi inventado o primeiro tablet. Ele se chamava Dynabook. Em 1983 a Apple lançou o Bashful, e também tinha uma característica muito semelhante de portabilidade, só que eles não tinham a tela touch, eles utilizavam os teclados. Já em 1989 nós temos o primeiro Palm Top, e o Palm Top já era touchscreen. Já em 1993 nós temos o EO Communicator, nós temos um tablet PC da Compaq, em 2001 usando o Windows XP, e vendeu muito. Agora, por que nenhum desses equipamentos emplacou na época? O que fez com que o iPad ou o iPod Touch, aí em 2007, 2010, fosse diferente para atender ou atrair a atenção dos consumidores? De fato, é uma série de cenários favoráveis a favor do tablet que tornaram ele um produto muito acessível na época em que ele foi lançado. E o principal deles é a internet. Todos esses produtos listados antes do lançamento do iPad, eles careciam de um acesso, eles careciam de conectividade. E isso atrapalhava demais o andamento das coisas. E a gente pode fazer um pareto com relação ao veículo elétrico. Será que, na época em que eles tentaram emplacar o veículo elétrico, não era necessário antes ter uma linha de distribuição, uma rede, uma matriz energética bem estabelecida? Talvez seja por isso que hoje as coisas elas começam a voltar a favor do veículo elétrico. Acaba que eu deixo mais perguntas do que resposta para vocês, né? Além disso, nós temos agora um veículo elétrico para cada nicho de mercado. A expectativa é que em 2040 não haja mais produções de veículos a combustão. É claro que isso são
para países que assinaram acordos, assinaram marcos legais que se comprometem a, de fato, reduzir o nível de emissões e a principal atitude relacionada a isso é produzir apenas veículos emissões zero. Para garantir, então, que os veículos sejam ecologicamente viáveis, eles precisam ser carregados com fontes renováveis, o que é um problema. Como é que você garante que toda a sua base energética ela é numa matriz renovável? Isso a gente já estudou nas aulas passadas. Na verdade, grande parte da matriz energética de vários países ela se baseia em fontes fósseis, o que é algo realmente a ser discutido. Não há fontes renováveis suficientes inseridas no sistema elétrico para atender uma demanda como essa que está sendo proposta. A boa notícia é que, para nós consumidores, o desenvolvimento continua. Então nós temos aí veículos desde o BMW i3, nós temos o Fiat 500, o Honda Fit, temos os veículos Tesla como opções de veículos elétricos para serem adquiridos hoje em dia. Infelizmente isso não é cenário Brasil e isso é importante que nós tenhamos atenção, porque o que nós não vemos no Brasil não significa que não é o que está acontecendo no mundo. Lá fora, o mercado está muito intenso em termos de veículos elétricos e já já a gente vai discutir isso. O que é importante para nós em termos de característica? Podemos comparar todos esses veículos. É claro que esses valores de range hoje em dia já são bem diferentes. Essa tabela aqui também ela precisa ser atualizada. Mas os veículos têm hoje uma autonomia muito maior do que essa que está apresentada aqui. Qual que é a grande dificuldade, então, quando a gente está falando em armazenador para o veículo elétrico? Quando nós dimensionamos o armazenador do veículo elétrico, o pessoal considera uma margem de sobrevida. Por quê? Os veículos são vendidos com uma garantia de 8 anos. E para atender essas 8 anos no armazenador, o pessoal então considera que apenas uma parcela, aqui identificado de 30% a 80%, é a energia útil que está sendo utilizada a partir do momento que você tirou o veículo da concessionária. Com o passar do tempo, ele atinge um tempo de vida médio, as baterias que não estavam sendo utilizadas você passa a utilizar para compensar, a cada vez mais até chegar na vida útil final, onde o banco todo é utilizado e aí a sua capacidade vai diminuindo cada vez mais. Então você precisa sobredimensionar o seu banco de baterias para atender essa demanda. Ou seja, você acaba pagando por uma coisa que você só vai usar daqui a 5, 6, 8 anos. Para a gente se contextualizar melhor, na próxima aula a gente vai falar especificamente de alguns veículos, trazer algumas características, discutir em termos de potência, autonomia, disponibilidade, custo e realmente a gente entender como é que está esse desenvolvimento dos veículos elétricos.